Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode criar a sua música e também o seu clipe usando somente inteligência artificial. Agora eu vou dar um play para você ver como é que ficou e depois eu vou te mostrar como é que eu fiz tanto essa música aqui quanto o clipe. Os meus fãs. Um leão ferido ainda é um leão. Ninguém prende quem tem a mente livre. Sempre visitei meu pai na prisão. Me acostumei a ser a visita. E hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quer. Eu não sei se você reparou, mas isso daqui é um visualizer. Pelo menos é assim que o pessoal da música chama. Basicamente é um clipe onde tem o início, tem o fim, e ele sempre vai ficar em loop até a música terminar. E nesse caso aqui eu criei a música usando inteligência artificial. Porém, se por acaso você for um músico, você pode gravar a sua própria música e depois na hora do clipe você pode fazer o seu visualizer exatamente como esse, ou também fazer o clipe completo somente utilizando inteligência artificial também. Nesse exemplo em específico, onde eu criei aquela música que eu te mostrei, eu peguei a própria carta do Oruan que ele escreveu dentro da prisão e transformei em música. Você também poderia pedir no ChatGPT para criar uma letra para você, ou também você pode escrever na hora e utilizar essa IA aqui que eu já vou te mostrar um pouco mais sobre ela para criar sua música. Aí a primeira coisa que eu fiz foi copiar essa imagem aqui, eu enviei lá no ChatGPT e pedi para ele transcrever o que estava escrito nessas imagens. Aí foi isso que ele fez. Aí depois eu peguei as melhores partes e coloquei tudo junto aqui no Suno aí. A primeira vez que você for acessar o Suno, você vai vir para uma página como essa. É só você clicar aqui em Create, depois você vai precisar marcar aqui a opção de Custom, porque se você deixar na que vem por padrão, você só vai conseguir criar sons mesmo, sem letra nenhuma. Aí você clicou e aqui você consegue escrever a letra que você vai querer colocar na sua música. E aqui em Style é muito importante porque você vai definir que estilo de música vai ser. Aqui ele tem até algumas opções que você pode selecionar: punk, hip hop, dynamics, mas o que eu costumo fazer mesmo é escrever aqui por padrão, porque esses estilos que tem aqui na maioria das vezes são estilos mais internacionais. Aí naquele caso da música do Oruan, eu escrevi trap, vírgula, funk e eu coloquei aqui para criar. Só que você tem que ter cuidado em uma coisa: pelo que eu vi, ele não costuma acertar quando você escreve números. Então às vezes você quer colocar uma data exatamente igual tinha aqui na carta do Oruan, aqui ó, exatamente essa parte aqui, ele acaba falando uma coisa nada a ver, então você tem que tomar cuidado com isso. E aqui ele vai ter algumas opções avançadas também, porém isso daqui você precisa assinar o plano Pro para você conseguir usar, tá? E uma coisa muito importante também que você tem que ficar ligado: se você quiser monetizar essa música que você criou com IA aqui, você vai precisar assinar o plano Pro, porque pelo que eu vi ele tem tipo uma diretriz que se por acaso você tentar monetizar usando somente o plano gratuito, eles acabam pegando o dinheiro que você ganharia com a sua música. Então você tem que tomar cuidado com isso. Como nesse exemplo aqui eu queria somente fazer um vídeo onde eu mostrava o Suno e também era um teste, não tem problema nenhum nesse caso. Agora eu vou te mostrar uma das melhores músicas que eu consegui criar aqui, que no caso é exatamente aquela que você viu no início, que é essa daqui, ó. Vou dar um play para você ver que é realmente aquela que eu te mostrei. Rio de Janeiro, 09, Indiana vai de cinto. Isso aqui que ele falou uma coisa nada a ver, é porque no início eu tinha colocado o número, entendeu? É por isso que eu tinha te falado que número ele lê de uma forma totalmente esquisita. Aí na edição eu tirei essa parte também para não ficar uma coisa esquisita. E repara uma coisa: essas músicas que foram criadas na versão 3.5, você consegue clicar aqui nos três pontinhos e você consegue fazer o download dessa música no formato que você quiser. Porém, se você for tentar baixar uma música que foi feita na versão 4.5, você não vai conseguir. Aí você pode estar se perguntando: como é que eu consegui baixar essa música então? Eu gravei a minha tela e depois eu extraí o áudio, entendeu? E pelo que eu percebi também, essa versão aqui, o nível dela fica muito melhor do que essa versão 3.5. Então vale a pena você fazer isso que eu te falei. Depois eu vim no Nano Banana, que eu utilizei ele para fazer as modificações na minha imagem. Só que tem um porém: essa imagem aqui eu não criei no Nano Banana, porque eu tava tentando criar aqui, eu não tava conseguindo um resultado legal. Inclusive eu tentei também lá no ChatGPT e toda hora ele tava falando que ele não podia criar imagem, e isso foi bem irritante. Então o que eu tive que fazer foi usar várias inteligências artificiais ao mesmo tempo para conseguir chegar nesse resultado que você tá vendo aqui. Aí, como eu tava te falando, eu usei o Nano Banana para fazer as modificações nas imagens. Por exemplo, fazer ele segurando o microfone, aí depois, deixa eu descer aqui para baixo, fazer ele como um
anjo, só que essa imagem aqui teve até um problema porque ele fez o Oruan com a bunda de fora. Eu até dei algumas risadas quando eu vi essa imagem, aí eu falei pra ele colocar uma calça roxa, ficou esquisito, pedi pra colocar uma calça jeans, aí sim eu achei legal, e basicamente foi isso. Depois eu pedi também pra colocar ele dentro da prisão, e agora a gente vai partir pra criação do vídeo, porque até o momento a gente só tem as imagens, e eu usei o Hailu aí pra transformar a imagem em vídeo, só que tem um porém. Essa ferramenta aqui, se você fizer o seu login pela primeira vez, você vai até conseguir criar bastante vídeo. É claro que vai ter um limite também, dependendo de quantos vídeos você criar, os próximos vão demorar bastante, mas eu criei os vídeos quando essa ferramenta estava totalmente limitada, então eu consegui aproveitar bastante. Se você é inscrito nesse canal, com certeza você conseguiu aproveitar também, porque eu postei um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu fiz foi o seguinte: nessa opção aqui de Image to Video, primeiro você seleciona a sua primeira imagem, que nesse exemplo seria essa daqui, aonde o Oruan tá olhando pra frente, né? E depois seria a imagem aonde ele tá com o microfone. Pera aí que eu selecionei o negócio errado, que é essa daqui. Aí basicamente o que essa função faz é o seguinte: ela começa com essa imagem e depois finaliza com essa daqui. Então é um vídeo aonde começa aqui e termina nessa outra imagem, entendeu? Eu até poderia fazer um vídeo aqui pro YouTube aonde eu mostro o passo a passo, porém, se eu tiver algum curso algum dia, eu pretendo fazer uma aula aonde eu mostro por completo como é que você cria um clipe do zero. Mas eu vou te mostrar aqui como é que ficou os vídeos que eu criei, tá? Exatamente os vídeos que eu te mostrei naquele clipe inicial, completo, finalizado, foi tudo por aqui que eu criei. O primeiro eu achei que não ficou tão legal, porque apesar dele fazer o que eu pedi, que seria ele pegar o microfone e colocar como se ele estivesse cantando, eu achei que ficou um pouco esquisito, entendeu? Ficou com um duplo sentido esse negócio dele pegar o microfone, pelo menos eu percebi isso. Como eu te falei, né, a ferramenta estava totalmente ilimitada, então eu fiz vários testes, fiz várias criações, mas como eu queria finalizar rápido, eu acabei fazendo de qualquer jeito, entendeu? E uma coisa que eu percebi também, que apesar de você colocar várias coisas para ele fazer aqui no prompt, ele acaba não fazendo. Eu acho que é porque a gente selecionou a opção de Image to Video, que é mais ilimitada, porque ele precisa começar na imagem que você colocou e também terminar. Então talvez seja por isso. E na hora da criação eu só tive cuidado para não deixar o vídeo uma pegada mais de um vídeo engraçado do que realmente um clipe. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele ficou até que legal no início, só que depois, repara a cara que o Oruan ficou. Isso daqui com certeza, se alguém tivesse assistindo, daria uma risada, entendeu? Porque ficou como se ele tivesse gemendo. Pelo menos eu olhando isso aqui é o que dá a entender. Então eu só selecionei os melhores vídeos e basicamente foi isso que eu fiz, entendeu? Esse aqui também não ficou tão ruim, mas eu diria que esse primeiro que eu fiz aqui foi o que ficou melhor, porque a transição ficou bem suave, né? Ficou uma transição muito boa. E aqui no CapCut só foi eu pegar todos os vídeos e colocar um atrás do outro em ordem. Porém, você tem que ter uma manhãzinha para fazer edição, porque se você simplesmente fazer isso, não vai dar certo. Você precisa fazer um estudo ali, você precisa acelerar, outros clipes você vai precisar desacelerar, quem sabe colocar uma transição também para ficar um clipe suave, porque às vezes, dependendo do vídeo que você vai arrastar para cá, vai parecer que vai ter um corte, então você precisa ter essa inteligência na hora da edição. Aí aqui, sempre que o clipe finalizava, eu copiava novamente aqui e colava aqui na frente, porque um visualizer é exatamente isso, ele começa, ele termina, depois o loop sempre vai continuando até a música terminar. Só que eu fiz algumas coisas a mais para melhorar ainda mais o resultado final. Esse daqui é o clipe pronto, né, tudo junto, tudo finalizado, porém o que eu fiz também foi adicionar legendas para tornar esse clipe mais interativo. Só que tem uma coisa que vai dificultar o processo também, que se você usar o gerador automático de legenda aqui do CapCut, pode ser que dependendo da música ele consiga identificar, só que no meu exemplo ele não conseguiu identificar a maioria das partes aonde ele estava falando, então eu tive que fazer de forma manual também. Aí outra coisa que eu achei que ficou espetacular, que foi eu adicionar efeitos especiais nesse clipe, porque isso deu uma coisa totalmente diferente nesse clipe, né? Deu um tchan espetacular, que nem nesse exemplo aqui onde eu coloquei esses efeitos especiais no olho do Oruan. Também coloquei um efeito HDR para deixar a qualidade melhor, e aqui também foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, que eu adicionei esse efeito de luz em cima, ó, que interessante que ficou. Então pessoal, esse daqui foi o vídeo onde eu te mostrei como é que você poderia criar uma música com inteligência artificial e também criar um clipe. Nesse vídeo aqui o intuito meu era mais mostrar como é que eu fiz do que realmente mostrar na prática como é que você faz, porque como eu te disse, se futuramente eu tiver algum curso, eu pretendo fazer uma aula completa mostrando o passo a passo
isso. Até posso fazer com outro artista, por exemplo, o Matuê. Já vi algumas pessoas também fazendo isso, onde eles pegam uma música pronta de um artista e somente fazem um clipe ali usando inteligência artificial. Uma coisa importante que eu quero lembrar também, todo esse processo que eu te mostrei, eu usei ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Se eu tivesse utilizando uma ferramenta Pro, uma ferramenta paga, com certeza, sem dúvidas, o resultado ficaria muito melhor. E também eu finalizaria o projeto muito rápido. Eu acho que eu demorei cerca de 3 horas para fazer a música e também para fazer o clipe. E eu também estava editando outro vídeo, porque essa música aqui que você viu, esse clipe, eu estava fazendo para colocar em um vídeo curto meu. Então eu acho que eu demorei mais por conta disso também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para mais vídeos sobre inteligência artificial. E eu também vou deixar aqui na aba de comentários o meu contato do WhatsApp, se por acaso você quiser comprar contas Google VO3 Pro pagando 3 vezes a menos. É só você me chamar no WhatsApp que eu vou colocar o link direto aqui na descrição.